O grande problema de Angola não é o colônia. O grande problema de Angola é o MPLA. Mas não podemos fugir à realidade e omitir a verdade. Boa noite, caros amigos. Estamos no Bem-Aja, no Ecos e Factos. Estou aqui com o Mano Gica e iniciamos já a fazer uma introdução falando de África e acabamos de falar, de abordar sobre a Comissão da Reconciliação e Pacificação dos Espíritos, não é? Por causa dos conflitos armados em Angola. Estou aqui com o Mano Gica e, como dissemos, temos batata quente aqui conosco, temos batata quente aqui conosco e vamos tentar ver o que é que os manos aqui já estão a nos escrever. Portanto, Carla Miguel, que nos saúda, boa noite, manos. A Josie Brown, que também nos saúda. A Hortense, que diz: Meus manos lindos chegando. Tá aqui o outro mano, o Paulo Pereira, boa noite, bem-aja a todos presentes. A Elsa, que diz: Bem-aja, caríssimos compatriotas. Isso é muito bom, minha compatriota. Che, amo meus manos, Gica Tetemba, Mano Álvaro. Estamos juntos e agora vamos entrar nos assuntos que nos trouxeram hoje aqui com muita energia. O que é que acontece? Eh, Carlos Feijó foi convidado para dissertar sobre a situação econômica atual do nosso país. Vamos ver o que é que ele foi dizer neste palco aí do jornal Expansão e vamos ter aqui a análise do Mano Gica e também algumas acrobacias aqui do vosso Mano Álvaro. Vamos embora. Finais de 2009, início de 2010, quando fui convidado para ser ministro de Estado e, na sequência, coordenar a equipe econômica do governo durante aqueles três anos, um dos problemas centrais foi justamente este. E nós estávamos a sair da crise de 2008, 2009. Estávamos a sair daquele programa de Stand-by Agreement com o Fundo Monetário. Isso aí não, a começar, depois de uma visita que o presidente José Eduardo Santos tinha feito à reunião do G20, e começamos aqui a ter problemas justamente mais ou menos o que estamos a viver agora. Quer dizer que os nossos problemas, não sei se vamos falar em desconstrução, eles são tão cíclicos, são sempre os mesmos, que não sei até quando vamos desconstruir. Este problema já se coloca e tive a curiosidade de ir ao meu computador e recolher alguma documentação daquela altura. E o que fui ver o que eu encontrei é como se estivéssemos a viver hoje o mesmo problema. E curiosamente, quando recebi o convite, eu estava no estrangeiro e regressei, a primeira pessoa que me pediu para falar foi o atual ministro de Estado da Coordenação Económica. Eu preciso falar consigo pelo menos 2 horas. Eu ainda estava no estrangeiro aí há uma semana ou duas. E crédito, economia, diversificação da economia, os mesmos problemas. Mano Gica, os mesmos problemas.
E uma coisa importante que eu notei aqui, o Massano lhe dá um documento e ele faz cópia e cola para ir apresentar no chefe dele, José Eduardo dos Santos. Imagina só, Manjica. O microfone é teu. Hum. Manova, olha, às vezes a gente não sabe se é falta de seriedade ou se também é aquilo que os políticos angolanos não têm, não pensam, não têm, demonstram mesmo que são frios às situações deprimentes do nosso povo. E então a sua frieza vem através do seu comportamento, das suas respostas, a sua forma, da sua linguagem corporal e a sua expressão demonstra mesmo que, pronto, Hum, eles já tiveram as conquistas deles financeira e econômica e o legado deles não vale. Por isso é que eu digo hoje, tivemos uma narrativa, eh, nós não temos legado dos políticos. Nós não vemos o impacto das suas ações e o Feijó vem fazer está a confessar um mal. As pessoas hoje falam o mal que fazem. O Feijó está a confessar o mal. Está a confessar que no tempo em que ele foi ministro de Estado, no tempo em que ele lá esteve, não houve impacto na vida do cidadão e é o que estamos a viver agora. As políticas não têm impacto, Manova, porque uhum, porque quando hoje nós estamos a ver o caso do Pintanhinho, está a ver? hum, Era para nós termos hoje já o impacto dos aviários. Então, quando as políticas não são estipuladas de formas com seriedade e bem escrutinadas, não vai andar. A hum, primeira coisa que realmente tinha que se fazer no nosso país para que muita coisa que já se fez boa e tivesse uma melhoria é os deputados no Parlamento se retirar aquela outorga que o Tribunal da Constitucional tem, que veta os deputados de fiscalizarem o executivo. O executivo hum, angolano não é fiscalizado pelos deputados. O parlamento angolano não fiscaliza nada dos executivos. Então, se esse órgão, esse ortogan voltasse, daí então nós estamos a falar, o país estava disposto a caminhar para processos sérios. Está a hum, ver, Manuel? hum, Porque uhum, eu sou uma das pessoas aqui nas redes sociais e assumo a minha responsabilidade, que digo sempre que os deputados não são rebeldes, mas também há posições que se tomou que mata a paixão de um deputado que quer ver uma melhoria a se refletir na vida do cidadão. Como é que eles vão escrutinar o executivo? O presidente João Lourenço diz: vem, as pessoas estão aqui para escrutinar. Não, nós precisamos da uhum. lei que diz que os deputados vão, então aí os deputados independentes e outros vão conseguir escrutinar. Aqueles deputados que não são do MPLA, que não recebem carta a dizer coisas, aqueles iam escrutinar muita coisa do executivo e nós íamos saber que há muita falcatrua e infelizmente isso não acontece. Só podemos fazer tudo de bom, mas nós não, os deputados, os parlamentares angolanos não têm legitimidade para vir ao povo dizer que o executivo está a fazer aquilo errado, está a fazer errado. Então, é aquilo que o Feijó está a dizer, os problemas são os mesmos. A E- rotina é a mesma. uhum, A ver, uhum, eu uhum, falei uhum, com um líder, um ex-líder de um partido político, e ele disse-me: vão no parlamento fazer quê? Estão lá no parlamento a fazer quê? Ele não tem trabalho. uhum, Está a ver, hum, mano? hum. Yeah. Porque, mano, Jica, vendo o que o Feijó está aí a dizer, tu notas que é como se ele estivesse a dizer assim: epá, nós não temos mais solução, porque ele diz que o problema é cíclico. Então eles próprios estão a dizer: pá, chegou o momento de nós descansarmos e darmos a Yeah. oportunidade a outros trazerem um outro, outro sangue, tentarem com outros métodos, outras modalidades, não é? E vamos então acompanhar as palavras seguintes que ele proferiu e vamos voltar na análise. Que me lembro que na altura ministro de Estado, quando me colocaram estes problemas do crédito, a primeira coisa que fiz foi, bom, eu tenho que me juntar aqui um conjunto de pessoas que me preparem uma documentação que seja para eu levar ao governo sobre esta matéria. E curiosamente foi o Massano que eu chamei e disse, olha, eu preciso de um documento que trate dessa questão do crédito, tu estás aí no bairro, junta-te a algumas pessoas e tenta fazer uma coisa qualquer. Ele apresentou-me um documento que foi Estratégia dos Bancos em Angola.
E fui ver agora o documento, que aquilo era uma segmentação, o BAE teria um determinado papel, o BCI outro, etc. E o desenvolvimento do sistema financeiro. Olhei para aquele documento e disse, pá, veja, imagina uma pessoa que agora é ministro de Estado para a Coordenação Económica e na altura escreveu isto. Disse, bom, vou só copiar, fazer um copy-paste no tempo daquilo que na altura apresentei como propostas. Bom, isto faz parte, ou melhor, estou a fazer essa introdução para dizer-vos que nós estamos a viver ciclicamente os mesmos problemas. Ciclicamente os mesmos problemas. O que está a acontecer agora aconteceu em 2008, ou pelo menos de 90 a esta parte. Eu ainda sou do tempo de fazer parte daquela equipa de ouro do Zé Mané Cerqueira, Vitor Nunes, secretariado técnico Severino Moraes, secretariado técnico do CEF, e depois, na altura em que este programa 87, 88 e 89 foi posto politicamente em causa, eu e o Aguinaldo Jaime fomos encarregados de preparar um programa de governo em 90, 91. E os problemas são sempre os mesmos, infelizmente. Malujica, vem só, por favor. Os problemas são sempre. Não, os programas são sempre os mesmos. E o meu irmão angolano, armado que é mais inteligente que o outro angolano, ok? Ainda vem e diz: votar no MPLA cuia. Tá vendo, meu irmão? Manova, ele próprio confessou aí o que ele gosta mais de fazer. Isso tudo é um documento que vão buscar de um outro documento. É um documento que vão. Mas hoje em dia, a comunicação social dá-te a capacidade dessas coisas dos vídeos, e muitas pessoas não têm prudência, dá-te a capacidade de você começar a perceber as pessoas a virem confessar os males. Porque o próprio João Paulo Ganga avisou que esse presidente havia de se espatifar. Está a ver? E está aí o Feijó a dizer tudo. O Feijó é uma das pessoas que é chamado que ele cabulou a Constituição. Você se vê a Constituição de Portugal é igual à Constituição de Angola. Está a ver? Uhum, uhum. Então, E, e se assim... nessa, Uhum. Sim, e, fala, e nessa Manuel. Constituição, Manujica, tu vais ver que é uma Constituição tem textos excessivos. E é Manujica um me disse, quantos. favoritismo total. É favoritismo total, tudo só a favor do MPLA, de quem está no poder. Uhum. Quer dizer, a partir do artigo 100, a Constituição de Angola é outra. Por isso é que eu digo às pessoas, nós que estamos metidos nisso de redes sociais, de notícias, intervenções, ativismo, reivindicar lei, temos mesmo que ler. O que está a destruir a nossa vida são duas coisas. Os deputados não poderem fiscalizar o parlamento e, Uhum. para além de não poderem fiscalizar o parlamento, essa Constituição, não poderem fiscalizar os atos do Executivo e essa Constituição. Essa Constituição é um problema grave. Tá vendo? É um problema grave. Pensava-se que o presidente João Lourenço fosse mudar a Constituição, os pontos mais interessantes, mas não, eles só estão preocupados mesmo com o que é que lhes facilita a manutenção do poder. Os angolanos já não são mais os débiles de antigamente que eles pensam que nós somos, está vendo? Sim, porque agora é tempo mesmo de eles terem que dizer, falar as verdades. Não adianta mais virem com discurso. É aquilo que nós vimos a semana passada, no Ecos e Factos da semana passada, o Tito Cambange, não é? E parece que é diretor nacional. Ai, não sei se ele é diretor nacional do Ministério das Finanças. E ele Eu é, acho que é isso. é isso. E ele é diretor nacional por os jogos. Estás a ver? Por os jogos. Quer dizer, Mano Jica, pessoas desse gênero ainda lhe põem como um comunicador, um que auxilia os porta-vozes do partido. Quer dizer, ele é uma boca autorizada para falar do partido dele e querer defender a postura do MPLA na governação de Angola. O nosso país só está no barato porque temos essas pessoas que fazem cópia em cola. E tem aqui o mano pronto, firme, não é? Que diz:
quem fala a verdade não merece castigo. Gosta mesmo de copiar, por isso é que copiou. Estás a ver? É, É a Mano Gica? situação, é a situação que nós temos no nosso país, estás a ver, Manova? Uhum. Porque isso aqui está-se a referir o quê? A situação do Feijó. O Feijó nos Pois, deu essa Constituição. Feijó já se foi embora, já se reformou, vimos ali, tá a limpar as mãos, estou bem, dou aulas lá no estrangeiro, estou toda hora lá no estrangeiro a trabalhar. Os angolanos, como é que ficam? que se lixem. Então, o país tem que ir para frente. E ele falou uma boa palavra, o problema é cíclico. Eu acho que as ideias dos que estão no poder já não servem mais à nação angolana. Não vai nos tirar dos problemas que os países africanos têm, porque nós Hum. temos muitas dívidas. E quando nós temos muita dívida, estamos a levantar os impostos, são muito altos no nosso país. E as pessoas não conseguem sobreviver. Não há ideia. Agora, Tal campo, as terras aráveis não nos servem para nada. não servem para nada. Mano Gica, eu estou a gostar de ouvir o Carlos Feijó. Vamos desvendar mais outras coisas que ele próprio é quem desvendou. Nós só estamos a entregar nos nossos manos que não tiveram tempo de ir buscar essa matéria. Matéria, Vamos ver exatamente. o que é que ele disse, o que é que acontecia lá no palácio, o chefe dele a falar com ele, onde ele mandava, e é triste aquilo que vamos ouvir. Escutem só. Afinal, os bancos financiam ou não o setor privado da economia? Bom, colocada a questão assim, responderia sim ou não. Se eu disser que não, que os bancos não financiam o setor privado, o risco vai ser chegar aqui e dizer, bom, o crédito em Angola é nulo, não existe. Se eu disser que sim, a questão que se colocará será, então qual é o montante ou percentagem e qual o desempenho que os bancos têm tido em matéria de crédito? Eu não gostaria, mas fiz este exercício de olhar para uma perspectiva comparada, e sobretudo aqui ao nível dos países da SADC. E de 15 países selecionados, a posição, digamos assim, de Angola é uma posição, eu diria, sofrível em termos de relação crédito ou financiamento ao setor privado da economia versus produto interno bruto. Quer dizer, é algo que nos deveria envergonhar. Mas deveria mesmo envergonhar-me. Eu dizia há pouco tempo ao generoso também, outra pessoa deste tempo, creio que ainda me lembro, foi governador do Banco Central, numa altura em que, se bem me recordo, as reservas líquidas internacionais não passavam de 20 milhões, em que, eu lembro, era secretário do Conselho de Ministros, uma vez o presidente Eduardo Santos chegou-me e disse assim, olha, saiu daqui o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e precisamos de comprar armas. E vai ver se o Banco Central tem alguma coisa para pagar o armamento que vai ser adquirido. E eu telefonei, o Banco Central que tem? Olha, não temos nada. E eu voltei ao presidente e disse, olha, eles disseram que não tem nada. E a resposta do presidente foi, bom, então é melhor exonerar-te, porque, bom, tu não tens solução. E a seguir disse, vais falar com Joaquim David, né? Acho que ele tem solução. Bom, e encontrou a solução em menos de uma hora. Mas isso para dizer que estão aqui pessoas que fazem parte da história dos nossos problemas e ainda bem que estão aqui ainda. Mas o que no fundo queria aqui dizer, antes de entrar verdadeiramente aqui em alguns números, é que como é que se pode falar de crédito quando não há poupança? Dizia eu, generoso, é possível falar-se de crédito? Os bancos podem financiar quando nós não há poupança interna? Eu acho que explicam, ou esta situação explica os números que nós temos. Para além disso, também,
Os índices elevados de inflação colocam uma incerteza tal que a melhor forma, digamos assim, dos bancos se defenderem é aumentarem a taxa de juro nominal e os próprios cidadãos e empresas não terem a apetência de estarem a querer pedir crédito. Esta é a situação real que nós temos. Eu dizia a alguém há pouco tempo, só aqui duas saídas, ou haverá uma morte coletiva ou haverá uma sobrevivência coletiva. Estes são os dois caminhos únicos que nós temos que tentar seguir. Porque, repito, os níveis de inflação vão diminuir necessariamente a procura de crédito. E, por outro lado, os bancos legitimamente também vão ter que defender-se de alguma maneira. Mano Gica, Uhum. epá, é muito grave muitas coisas que ela aqui andou a dizer. Bancarrota, não se tem dinheiro, a Sonangol era a salvação da situação. Estás a perceber? Tinha que comprar armamento, vai no David, no coisa David, que era o PCA da Sonangol, né, para sacar o dinheiro para ir comprar armamento, é aí onde tá as Yulas e tal. Mano Gica, quer dizer, não sei o que é que você tem a dizer. Eu fico ainda calado, já falei Olha, muito também. Yeah. quando, ele diz que quando não há poupança, não pode haver crédito. Mano Álvaro, nós se fez uma política no nosso país, a elite africana, essa nossa elite, começando mesmo pelo Feijó, presidentes, aí essa nossa elite, os tais nobres que estão no parlamento, que não tem nada de rebeldia, a nossa elite é falhada. E a falha da nossa elite, Uhum. a falha da nossa elite está bem visível. A nossa elite meteu todo o seu dinheiro, os que lutaram. É quando eu digo a nossa elite, eu não estou só a falar os políticos, até os militares, até os que tiveram na luta de libertação da Angola, os que participaram, criaram cultura e é crônico. E essa cultura já está na vida do próprio angolano normal, mas veio de cima. Quando o exemplo nunca vem de cima, raramente de baixo, pegaram no dinheiro do país, levaram a Portugal. Traíram a pátria que os pariu. Não é disparado, só estou a falar a pátria que lhes nasceu. A pátria que os pariu. Foram meter, investiram noutros domínios. Pegaram nos dinheiros deles, trouxeram para fora. Quando se escreveu esse livro, quando o José Costa, o João Teixeira e o Francisco Loissa escreveram este livro, os donos angolanos de Portugal, estavam eles a escrever um livro da história de Portugal, de política. Mas a uma determinada altura, de 1900, depois da independência da Angola até 2012, o período Uhum. que se falava disso, havia muita coincidência entre ex-ministros portugueses e ex-ministros angolanos terem grandes negócios juntos, negócios fortes. Daí então veio isso. Manuel, Uhum. porque o Feijó diz, nós não temos poupança, como é que vamos querer crédito? Porque as Aham. grandes poupanças, chorudas poupanças de verdade, está aqui. Por isso Uhum. é que o Ricardo de Oliveira, e eu estive, sentei no lançamento do livro do Ricardo de Oliveira, somos um país rico, uma terra rica, mas que está sempre a pedir. Nós somos pedintes. Hum. Por que nós somos pedintes? Porque os nossos homens da nossa elite levam tudo fora. Manuel, a nossa elite não consegue distribuir uma casa social, um bairro como Quilamba, que foi feito como casa social para dar, para melhorar a vida do cidadão. Tiveram que Uhum. meter preço, mas eles ficaram com as casas maiores. Há uma história que aconteceu no tempo, como nós já estamos aqui desde o tempo da outra senhora, do José Uhum. Eduardo dos Santos. José Uhum. Eduardo dos Santos sobrevoa uma determinada zona de Luanda. Camarada presidente, esse terreno que está aqui é que vão fazer a casa XXX. Tá bom, vamos avançar. 15 dias depois, até igrejas já estavam erguidas ali no terreno. Hum. Quando voltaram a sobrevoar, já estavam lá de casas. Isto aqui não tinha nada.
camarada presidente, tem que fazer um despacho para haver pagamento ou indemnização nas pessoas. Está a entender? Ah, 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 ah. Então, o- teve elementos que entraram no seio da nossa elite, que são cultura, mentira, traição, falsidade, e não nos leva a lado nenhum. Só que o grande problema que os intelectuais angolanos se esqueceram é a dinâmica forjada destes jovens que imigraram e dos jovens que continuam em Angola, atentos no conhecimento. E o mundo hoje em dia não te dá só o telefone para ver coisas fúteis, porque há jovens que estão a Uhum, baixar artigos e estão a ler, estão a começar a crescer. Então, como é que nós vamos ter mesmo poupança no país se toda a poupança do país ou fica debaixo das quintas deles, ou então vão para Portugal, vão para a França, vêm para aqui para a Inglaterra? Os maiores contribuintes para a economia da Europa somos nós, os do terceiro mundo. Quem está a falar isso são mesmo os europeus que estão a falar. Nós, os do terceiro mundo, é que contribuímos mais. Cleptopia. uhum, Essa que uhum. escreveu a Cleptopia é que escreveu o livro da pilhagem da África, que o Manuel Vicente assume que roubamos muito dinheiro da Angola e somos cristãos e temos que dar também a esse povo. Está bem, Manova? Então, nosso maior problema é a elite. As elites Uhum. africanas não estão a assumir o lugar dele. Está a ver nós nas redes sociais? Assumimos o lugar da política, do domínio político da Angola, da dinâmica, assumimos. É difícil uma pessoa hoje de Portugal ou do Brasil pode vir fazer um relato sobre Angola, mas não tem um espaço vazio. Ele sabe que nós somos uma comunidade. A elite angolana devia assumir assim os domínios econômicos da Angola. Quem Sim. faz o pão em Angola tem padaria do Joaquim Matondo, angolano, no Ige. Tem no Bengo, tem em Cabinda, são os angolanos que dominam. O libanês tinha que passar pelo angolano. O angolano agora tem que passar pelo libanês. Por quê? Olha o libanês. O nosso irmão general não tem muito, como é que se diz, Manova? Tinha milhões e milhões, rios de dinheiro no bolso, porque depois da guerra, o dinheiro que se acumulou da guerra, que era para a reconstrução nacional, fizeram Uhum. reconstrução de estradas podres. Está aí o Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA agora, era da bancada parlamentar da UNITA, denunciou várias, foi um dos grandes denunciadores de milhares e milhares de dinheiro de estrada que foi para o bolso das pessoas. Então eles não tinham ideia o que iam fazer com o dinheiro. O que fizeram, Manova? Chamaram estrangeiros para virem lhe trazer até latas de sardinha para venderem Hum, sardinha. A hum. elite angolana é que afundou o país. Sim. O que o Feijó está a falar, o Feijó só está a confessar o mal que eles fizeram ao nosso povo. Sim, Mano Jica, de facto, o que o Feijó está aqui a fazer, para pessoas atentas que sabem interpretar e que acompanham, de facto, os acontecimentos, os factos do nosso país, é aquilo que o Mano Jica disse. A elite angolana é que afundou o nosso próprio país. Um dos exemplos, o Mano Jica mostrou livros importantes, a Cleptopia. Uhum. E Mano Jica, aí esse livro denuncia, não é? Que os nossos estão em conluio com muitos dos ocidentais a saquear o nosso país. E vamos ver, depois vai vir o senhor José Saraiva, que vai falar também dos bancos que não têm a massa. Aqui mesmo ele, senhor, o coiso, o Carlos, ainda vai falar mais coisas terríveis. Fiquem só atentos. Hum. Fiquem atentos. Mas como é que o banco vai. O banco não tem fundo, o banco não tem reserva, não tem estoques, o banco não financia a economia nacional, o banco não estimula. O porquê? Está a ver o que essa senhora aqui ha escrito? Manos, é que isso aqui está em italiano e a todos vocês, manos, que estão a acompanhar. Isso está em É italiano, mas esse livro Dambisa Moio. da Ambisa Moio, sim, isso está em português, em italiano, em francês, em inglês. Procurem. Ela aqui está a dizer a caridade que mata. E o nosso governo, por exemplo, na época da guerra e mesmo depois da guerra, depois de Savim falecer, o nosso governo sempre dependeu das ajudas externas, das ajudas humanitárias. Exatamente. Mas por que depender das ajudas humanitárias? Aquelas ajudas humanitárias vêm fazer o quê? Vêm desestimular a criatividade econômica, a criatividade do empreendedorismo. Como é que os nossos governos. Tchê,
O orçamento geral do Estado deles, ok, esperavam das doações que vinham das organizações internacionais ou das ONGs. Vais no Ministério da Saúde, não, a OMS ainda não deu dinheiro. Não, o coiso, o Médico Sem Fronteira prometeram, ainda não temos. Mano Gico, Como é que pode, mano Álvaro? como é O que pode? milho, nós não, por que tinha muitas lavras aí de milho toda hora queimadas, já porque tem bichos, já porque o milho vinha do PAM. O PAM já sabia que tinha que tirar ali aquele milho podre para nos vender. Como é que nós vamos produzir mais o milho? Vamos atrás dessa gente. Por isso é que temos ravina no país. Hum. Identificaram que são 707, segundo o programa implementado, o PIM, no município, programa implementado no município. Mano Álvaro, essas pessoas andaram a meter coisas podres na nossa terra, destruíram os solos angolanos para poderem vir nos vender o gato por lebre. E nós aceitamos, compramos e nos lambuzamos. E é assim que Como? o senhor, o Macky Sall, na conferência Rússia-África, está a ir lá dizer: mas como é que nós vamos cultivar se não temos fertilizantes? O quê? A África vai precisar de fertilizantes. Mano Gico, a África precisa de fertilizantes. Uma vez eu fui para Angola, fui com um cientista, um mais velho físico, não é? O nome dele até esqueci italiano. Chegou em Angola, ele ficou maluco, telefonou aqui para os amigos dele italianos e disse: isto aqui é paraíso. Aqui eu posso atirar a semente no chão, em 2 dias vai me nascer aqui, olha os tomates que aqui podem sair. As frutas daqui que podem sair daqui, mano, são frutas melhores que as nossas, mano. O cientista não era um qualquer um, professor era de 4 universidades, mano, doutor, sei lá quantos doutoramentos. Vocês não precisam nem de fertilizantes, nem de nada. Tirou terra em Angola, trouxe aqui na Itália para vir estudar a terra nos laboratórios deles. Me deu o relatório e disse: jovem, o vosso país não precisa de fertilizante, não precisa de patavina nenhuma. E por que que vocês são pobres assim? Lhe levei no supermercado, naquela altura, aquela rede, o nosso, é o nosso super, é o nosso super, aquele supermercado amarelo vermelho. Mano Gica, estávamos a vender maçã podre. O senhor olhou assim, assustou, gritou: ei, Álvaro! E tinha uma senhora com uma criança nas costas, a senhora a pegar as maçãs a meter no coiso, não é? No carrinho. Epa! O senhor quis ir lá para dizer para a senhora não pegar aquela maçã. Só que o senhor depois deu conta do recado, que ele não podia, quer dizer, era impotente, não tinha poderes para fazer nada ali. Ele olhou para mim, estava o senhor branco a lagrimar por nós. Disse: "Mas vocês vos dão comida podre, vocês estão a comer comida podre. Com tanta terra, vocês têm toda essa riqueza aqui, mas vocês comem comida podre. Como é possível? O que é que o vosso governo faz? O que é que o vosso ministério faz? O que é que a vossa fiscalização faz?" Mano, esse é o que o MPLA andou a oferecer para a nossa população. Casa, terrenos que era de cultivo, fizeram prédios, fizeram casa, por isso é que está tudo a cair, inunda aqui, não estudam a terra, não estudam nada. Epá, mano. É complicado, Mano Gica. E o Feijó é uma boa pessoa, porque ele foi ministro de Estado. Estado, não de governo. Uhum. Estado. Grande homem aquele ali. Para não dizer Epá, que ele. Mano, ele é quem governou o país nos anos 1990 e o início de 2000, dos anos 2000 até 2010. Ele é quem estava a governar o país. José Eduardo Santos só assinava. José Eduardo Santos só assinava quem tinha a cabeça. Tá aí ele que mandou escrever e tal, e que fez cópia em cola. Tá a ver? E deixou essa cultura nos outros. Vamos acompanhar mais aqui outras dicas que ele fala. Vas embora. sim. Qual é a situação que nós temos hoje? E eu fui procurar os dados do setor monetário publicados mensalmente pelo Banco Nacional de Angola. E a resposta é simples. Dos dados estatísticos, está aqui do estoque de crédito 2020 a 2022, em que, nos últimos 3 anos, sobretudo 2020 a 2022, o estoque de crédito ao setor privado
crédito a empresas e famílias decresceu uma taxa média de 2,19%. Estes são os dados que aqui está. E tem uma outra característica, é que o estoque de crédito em moeda externa cresceu. E os dados do BNA, 62,96 no período de dezembro a junho de 2023. Ao passo que o estoque de crédito ao setor privado em moeda nacional registrou um tímido crescimento de 6,37. O que podemos dizer e concluir que estamos numa verdadeira situação de estagnação do crédito ao setor privado em termos reais. E estes são, digamos assim, os dados. E há uma outra característica. O rácio crédito ao setor privado versus PIB tem vindo a decrescer, tendo passado de 9,2% em 2021 para 7,48% em 2022. Portanto, só neste período estamos a ver esta situação de estagnação do crédito privado. Ainda, se quisermos comparar com outros países, mesmo africanos, por exemplo, a África do Sul registrou um nível de crédito comparativamente ao PIB de 58,59%. A Namíbia, 53,94%. Moçambique, 21,92%. E há uma, digamos, estatística do Banco Mundial que os países menos desenvolvidos, de acordo com a classificação das Nações Unidas, registraram um rácio de 34,68%. E nós estamos nos dados que eu aqui vos ofereci. E depois tem mais. É que o rácio do crédito mal parado, também relatórios do Banco Nacional de Angola, crédito vencido não pago pelo total do crédito, é elevadíssimo e está em 14%, excluindo o BPC, vem parar para 11%. O que é que isto quer dizer? E tem outra questão relevante para quem, sobretudo, trabalha em políticas públicas, está no governo, que é a elevada concentração do crédito nos serviços. Isto é, não há uma concentração, como deveria ser, em setores da indústria extrativa, agricultura e pescas, etc. Mas há um excesso de concentração no setor de serviços e comércio. Estes setores que aqui indiquei têm uma concentração menor no estoque de crédito concedido no país. Isso explica alguns insucessos que estamos a ter no processo dito de diversificação da economia, entre outras razões. E claro que, desde que me conheço na atividade pública, as razões são as mesmas. Sejam razões do lado, diria, do tomador do crédito, fraca qualidade das informações apresentadas pelo tomador do crédito, falta de garantias associadas necessárias à operação de crédito, fraca capacidade empreendedora que leva a má qualidade dos estudos de viabilidade apresentadas à banca pelos promotores, a existência de um número considerável de empresas que não possuem informações contabilísticas e financeiras. E do lado da oferta do crédito, as justificações são as mesmas. Excesso de burocracia, um elevado número de documentos exigidos pelos bancos, muitas vezes sem distinguir a tipologia de crédito, falta de celeridade no tratamento e avaliação dos processos de crédito que são submetidos à sua análise, receio de apostar, o que se reflete na estatística que acabei aqui de partilhar com vocês, nos setores produtivos da economia, salvo quando há garantias públicas, pouca aposta no desenvolvimento de capacidades internas para o acompanhamento de projetos que reduzam o risco de crédito e viabilizem a concessão massiva de crédito,
E, já o disse, o elevado rácio de crédito mal parado. A isto se acresce os chamados problemas jurídicos ou judiciais, nomeadamente a eficácia do sistema judicial, os múltiplos problemas relativos às garantias de crédito, ao direito de propriedade, registros notariados, etc. Digamos, esse conjunto de problemas é que eu posso chamar problemas legais e problemas paralegais. Tudo isto somado coloca-nos numa posição em que, digamos, os bancos têm preferido outras soluções ou outros caminhos para a rentabilização dos recursos em sua posse. Sobretudo quando o Estado, o Tesouro Nacional está com dificuldades, a melhor forma é investir, por exemplo, nos títulos que o Estado vai oferecendo e nos momentos de maior dificuldade como este que estamos a viver agora, não sei se também não é o momento dos próprios bancos aproveitarem melhor das vulnerabilidades e fraquezas que o próprio Estado, ou melhor, não, fraquezas que decorrem das necessidades financeiras imediatas do Tesouro Nacional. Mano, O vídeo foi longo, mas necessário. Está a sim, ver? Eles próprios aqui estão a se tirar as calças. Não sei se eles ficaram só de cuecas ou estão mesmo de piloto. Está a perceber? É aquilo que eu estou a dizer. Desde que começou a aparecer aqui o senhor Bonito de Souza, epá, o MPLA está com problemas sérios. João Lourenço está com problemas sérios. O Paulo yeah. Ganga tinha razão. Esse mais velho vai se espatifar. Está-se a espatifar mesmo. É a espatifação. Isso que estão aqui a dizer, que este senhor está a dizer, Mano Gica, em países sérios, a atual equipa ou equipa econômica, eu não sei porque que Massano aceitou ir assumir aquela função, ou lhe obrigaram, lhe meteram um C, e ele tinha só que aceitar, porque ele estava bem no banco, ele estava bem, tinha bom salário, ele era autônomo, está a ver, Mano Gica? O João Lourenço, o próprio MPLA, os próprios bigs do MPLA estão a dizer, epá, lança a toalha branca E sai e disso. sai disso. E prontos, Mano Gica. Tens a palavra, Mano Gica. Mano Álvaro, nós ouvimos os ingredientes que fazem com que a nossa economia não funciona. Ele falou do crédito mal parado, né? Quer dizer, Uhum, falou dos mecanismos débeis que existem para poder se dar crédito. E uhum, facilmente, quando dá crédito, às vezes não consegue entrar em contato com a pessoa que levou um crédito grande. uhum, As companhias nem sequer têm contabilista para fornecer os papéis, dizer que, olha, gastamos 200 milhões aqui, gastamos aqui para justificar pelo menos o atraso do crédito. Não existe isso. uhum. Está a entender? Então não tem muita coisa a funcionar, nem cobrador. Praticamente o Estado, o governo angolano ofereceu dinheiro e não conseguem ter o dinheiro de volta. O nosso sistema bancário não está a funcionar, Manualva, por causa do golpe dos egoístas. O Feijó, o Bonito de Souza e muitos mais outros são clássicos, Uhum. né? que tentam esconder o mal da mentira. Uhum. Mas vai vir aí alguém que não vai esconder o mal da mentira e que vai dizer que são as próprias pessoas dos bancos também é que rebentaram com os bancos todos. Tá? Ok. Vamos embora então, Mano Gica. Vamos embora. Ele Vamos. começa dessa forma, o mais Ainda velho. ontem na fila ouvi dizer, e bem, coisas bonitas, extraordinárias que estamos a fazer. Mas o que eu vejo é que a economia, e no crédito, se calhar estamos a fazer, não é? A economia é como um caminhão, não sei se estão familiarizados com aqueles caminhões que descem a serra da Shela, como daqueles grandes betões de granito. E esse caminhão que a economia está a descer aquela serra,
a travar já ferro com ferro, isto é, os calços já não têm borracha. Estamos em risco de não conseguir fazer a última curva e irmos para aquilo que o Dr. Feijó disse e tu rebateste, irmos para o precipício. E aí haverá o default geral. Nem a banca se vai livrar, posso-vos garantir. Portanto, estas iniciativas de expansão são muito importantes e oxalá que o Executivo lhes dê a maior importância. Sr. Professor Feijó, tente incentivar o Governo que assista a este esforço de expansão e de outras instituições. Quer dizer, mano, de tanta mentira que o MPLA está enrolado, tá vendo? Não se criou bons mecanismos, não se criou uma cultura para funcionar a economia. Quase 50 anos de independência, nós estamos ainda encravados. Tá vendo? Insistimos na mentira. Mano Álvaro, eu já não sei mais onde é que está as ossadas dos outros. Há órfãos do 27 de maio que dizem assim, Mano Gica, fazem só já um memorial, chamar o nome do fulano. Epa, meter ali numa parede do memorial, epa, o soldado desconhecido. E vamos avançar para frente. Gastar recursos para meter laboratórios, para armazenar em osso, tirar milhares e milhares de dinheiro. Essa economia não tem pernas para ir. Mano Álvaro, nós, só na Inglaterra, só em Londres, nós temos um consulado e uma embaixada. Todos eles no coração, no centro de Londres. Todos no coração de Londres. Custa muito. O consulado-geral está numa zona altamente cara, próximo de Tottenham Court Road. Estava aquela música We Will Rock You. O Consulado-Geral de Angola está a um passo desse teatro, o maior teatro mais caro do mundo. Manuel, está entendendo? A rua mais movimentada do planeta Terra, Oxford Street. O Consulado-Geral de Angola está aí. Em Baker Street, onde é que está a Embaixada de Angola, é uma rua dominada pelos... Os próprios ingleses alugaram as casas naquele sítio do centro porque dão um dinheiro muito pesado para ir comprar e irem alugar noutro sítio. É onde é que só vivem os árabes. Onde estão do Bahrein, do Dubai, tudo. A Embaixada de Angola está ali a ocupar um grande edifício. Você acha que essa economia vai andar? Não tem. Só estamos a falar acomodação. Quando saem dali, os diplomatas que vêm de orientação central, significa dizer que vieram de Angola com uma missão diplomática, às vezes só uma pessoa sozinha vive numa casa de 3 quartos. O governo é que está a pagar. Então, esses dinheiros todos dispersos, nós só começamos a falar de contenções e de guardar o dinheiro quando já espatifaram todo o dinheiro do boom econômico do país, já andaram aqui na Europa, vi comprar fatos de todas as cores, camisola de todas as cores, tudo, e nada deu certo. Então, começou-se a falar de contenções. Há atitudes, há hábitos que têm que sair da vida angolana. Se não houver uma mudança de hábitos no seio das pessoas que fazem a política nacional, esse país não vai sofrer. Vamos usar o termo dos mais velhos angolanos. Vai padecer. Vamos já padecer, nós angolanos vamos sofrer. Está vendo? Você não pode. O país está mal. Vê o cortejo do presidente. Carros altamente caros. Para quê? Caros. Está vendo, mano? Então, muito luxo na miséria. Muito, muito luxo na miséria. Muito. E o mais velho aqui continua a espatifar. Vamos lá na segunda parte do mais velho. Vamos. Eu diria que se não há crescimento superior ao crescimento demográfico, nenhum de nós está a fazer a sua função verdadeiramente. Vamos ficar mais pobres. O país está. Claro que não são só os mecanismos de crédito, são situações conjunturais, que vivíamos na base da petrodólar mania,
o petróleo caiu, tivemos o Covid e tivemos 7 anos de estagnação, verdadeiramente. Mas tivemos 7 anos de crescimento demográfico, crescemos 25% e continuamos a crescer, como eu disse hoje ao Sr. Ministro da Indústria, 1.100.000 pessoas por ano. Portanto, nós temos que encontrar formas de dar crédito à economia, começando pelo crédito ao particular, que é o crédito ao consumo, que não existe no país. Tu disseste bem, como foste seu cidadão, e se calhar tiveste sorte de não te pedirem um estudo de viabilidade, que é outra panaceia que existe aí, ok? A população cresce, mas a economia não cresce. E tem uma mana que disse: não esqueças que tem muita gente a comer no lixo. Manova, povo, terras, multiplicação do povo. Nós vivemos aqui na Europa, não estamos a falar isso por vaidade, e nós sabemos a dificuldade da multiplicação do povo. Aqui tem muita gente, mas precisa-se muito mais. E eles hoje não falam isso. Uhum. Então, nós vai chegar um tempo que essa multiplicação dos seres humanos que nós temos, muito jovens a fazer filho, ou gerações muito jovens, vai chegar um tempo que as coisas não vão ser mais assim. Porque a miséria tem impacto direto na multiplicação dos seres humanos. Sim. Quer dizer, o nosso governo, vamos dizer certas verdades aqui, e porque estamos mesmo a dizer já, esse nosso governo não tem capacidade, não é, de programar em função ao crescimento demográfico. Não. Não tem. É um governo que elabora projetos, não vamos dizer um governo, porque não. Eles são esse partido, porque é o MPLA que está no governo, ok? Este partido, por mais que tenha técnicos, gente que estudada, mas existe ali uma cultura macabra, uma cultura maligna, porque não conseguem programar cientificamente o bem-estar do seu próprio povo. Mano Chica, estávamos para fazer aqui uma live que seria denúncia pública com o nosso ativista ali, um ativista do Mochico, que fala do caso dos órfãos e das mulheres viúvas em Mochico. Mano Chica, eu tenho aqui material que ele me mandou, vídeos, áudios. É triste. É triste. E vão programar, levantar os dinheiros para os deputados, continuarem a dar carros. O carro para o deputado, o carro para o diretor nacional do ministério, é o Estado quem dá. Mano Gica, não pode. Não pode. Na Inglaterra, o deputado inglês, o Estado não lhe compra carro. Não. Toma o dinheiro, mas nada, acabou. Tem teu vencimento. Nem o teu vencimento. O nosso deputado são tão calados que eles recebem subsídio para tudo. Para tudo, até para roupa lhes dão. Não. O salário deles é choro, desde aquele salário dele que ele vai ter que comprar carro a financiamento, paga casa, se quer comprar casa, tira do salário dele. Está a ver, Mano Gica? É muito triste, é muito triste. Olha, vamos avançar porque não temos muito tempo. Vamos mais uma outra paulada do mais velho José Severino. E neste momento é preciso negociar. É preciso negociar percepção. Mas os bancos também não podem ser levados a ter que ser, e um pouco aquilo que o Azevedo dizia, o António Azevedo, para saber quem é, o nosso rabugentão, está aí a vender gelados, que é uma coisa louca. Até hoje eu sou cliente, eu fico na fila. Projeto de sucesso, não é? Grande sucesso. Vi uma oportunidade de terrenos que tinham capim, e hoje temos um bom terreno com a economia a florescer. Portanto, o Estado andou a tirar muito tempo uma cortina de fumo. Para quem esteve na guerra, espero que não haja mais guerras no nosso país para vos ensinar técnicas militares. Quando a gente avança, eu por acaso vejo na guerra da Ucrânia avançarem sem fazer cortina de fumo. Eu não sei como é que isso faz. É por causa do frio. Por causa do frio, ok. Como é que se avança sem ter fazer uma cortina de fumo? E o nosso executivo, por questões objetivas, não são questões pessoais, nem de má fé,
entendeu que numa economia liberal, que nós éramos uma economia liberal, mas nós somos uma economia embrionária, a sair de uma guerra, de uma estagnação, e entenderam que a banca é que tinha que ser o motor do desenvolvimento económico. Utopia. Por quê? Porque nós não temos agentes económicos que possam corresponder àquilo que a banca naturalmente exige, porque responde até pelo meu depósito, que até é catito, como se diz um bom. Se não sabem que é catito, é pequeno, ok? Mas respondem por isso, têm responsabilidades, e não podem investir com risco. Eu abomino essa questão que a banca, e tenho dito aos empresários, e peço até à comunicação social, aos jornalistas, que não continuem a massacrar a banca, a dizer que tem que financiar que ela chega. Não dá. A banca tem que ter estabilidade, tem que ter crescimento e tem que ter solidez. E não é com capital de risco. Portanto, o governo atirava a cortina de fumo, que era a banca, e ficava por trás. Dica. A nossa banca não tem liquidez para dar préstimos, não tem solidez. Os nossos bancos estão mal habituados. O MPLA maltratou os nossos bancos. Epá, saímos de uma guerra. De facto, era o Estado angolano que devia sustentar a economia. Exato. Estás a ver? E o que é que ele fez? O que é que o MPLA fez? Mandou todos para aquele país. Quer dizer, implantou imediatamente a economia liberal. José Eduardo Santos tinha grandes problemas. É por isso também que a Isabel dos Santos agora está muito exposta. Mas o problema não é só Isabel dos Santos. O problema não é só Isabel dos Santos. Está a ver, Manova? A Ah, Isabel dos Santos, como é que cai no problema? É um documentário que a BBC preferiu tirar de fora. E eu até agora ainda não percebi porque que a BBC é o que eu estava a ler. Portanto, os dinheiros todos que se acomodou, ou os dinheiros todos que tínhamos disponível, depois do fim da guerra para a reconstrução nacional, esse dinheiro foi no bolso dos generais. Esse hum, dinheiro enriqueceu muita gente. Era o dinheiro que tinha que estar ali, na uhum, mão dos homens do Estado. hum. Porque o governo vai, mas o Estado continua com a sua Continua. funcionalidade. Sim. O Estado cria os projetos do futuro. Uhum, Então, era esse dinheiro que foi. Nós vamos ter problemas sérios, porque esse dinheiro já não vai voltar. Nós podemos ter riquezas e tudo, mas estamos dominados. Já não vamos. Daqui a pouco o governo, porque o governo chinês agora já não quer mais a dívida ser paga com petróleo. O governo chinês não quer, porque aquela taxa de carros elétricos. Ele não quer. uhum, Paga uhum. mesmo, quer que o governo de Angola continue a pagar com dinheiro. E o governo de Angola está mal. Está mal. Mal. Tá Tá mal. mal. Tá mal, é mal, é mal. Ainda continua a querer buscar dinheiro no banco, na FMI. Tá lixado esse gajo. Mano Chica, vamos avançar. Dizendo um pouco a Azevedo, nós fugiram de muitos quadros. E a situação vai piorar, porque cada vez temos menos quadros porque eles estão a sair do país. Ok? O custo de vida é tão elevado, lá está a tributação, que foi referida também pelo Azevedo. Mas o INE diz que a inflação foi 1,2, não foi? Foi o que disse o INE, mensal. Não foi isso? Claro, 1,4, foi o que disse. claro. E também já agora quero dizer que em todo o mundo, com a taxa de inflação, os bancos são cada vez mais ricos. Em Angola isso não acontece, também não percebo. Sinceramente que não percebo. Okay? Os nossos bancos já deviam estar com muito dinheiro, com tanta taxa de inflação que nós tivemos. Mas isso depois vamos conversar nós. Portanto, o crédito não tem sido suficiente. E eu recordo-me com relativa saudade, na economia colonial, aquilo que eram as letras de favor. Todos nós comprávamos carros, geleira, fazíamos pequenos investimentos com letras de favor. Abolimos as letras de favor. Então pedimos garantias, firmes, isto é, deixamos de acreditar na capacidade das empresas. Uma empresa que tem mais capacidade dá, digamos, garantia no crédito a uma empresa que trabalha com ela. Hoje, o que é que acontece? As empresas têm que fazer uma diversificação de atividades porque não compram serviços. Querem ter tudo dentro da empresa. Isso é inviável. E tão inviável é que depois os bancos não podem financiar à medida que elas querem.
Se há crédito mal parado, como disse o Dr. Feijó, e nós sabemos, e a banca sofre com isso, a culpa maior é da banca. Porque deu crédito mal dado. Com muitos esquemas. Esse é sempre o problema. Quer dizer, ela que está a explicar como é que deve funcionar uma economia. Está a ver, Mano Chica? Como Yeah. é que deve funcionar? Epá, está difícil. Olha, por exemplo, esse ponto que ele fala da fuga dos cérebros e disse que a situação ainda vai piorar mais. Mas não, Álvaro, porque nós já temos em determinados países estudantes que já acabaram a formação e não vêm, não há objetivo para voltar para Angola. Vai voltar para quê? Vai voltar para quê? A TPA, o Jornal da Angola, continuam cada vez a mentir mais. Mais um empresário angolano abriu mais uma companhia. Epá, a nossa economia está aí numa situação que está devido também à apetência que muitos têm de continuar a fazer corrupção. Tá vendo? Uhum, Então, uhum, esse é um uhum. problema sério e está bem explicado, porque essas pessoas todas que estamos a ouvir são pessoas que vivem no nosso país, são pessoas que convivem lá, que têm o dia a dia e passam, sofrem na pele as dificuldades, como é que é, e sabem como é que o nosso povo, as condições sociais que o nosso povo tem. Tem. Vamos embora, Mano Chico. Se calhar o João Armando tem o dinheiro no garrafão, não passa o salário pelo banco, né? Portanto, Mesmo assim não dá. nós também temos que ter a noção de que a poupança, como disse o Dr. Feijó, tem que estar no banco, Exatamente. por pequena que seja. O que eu digo à classe empresarial, a gingubinha que está aí, que tenta sobreviver, é que ponham o dinheiro com a mão esquerda e tirem o dinheiro com a mão direita. Mas não fiquem com o dinheiro na mão. Criar histórico no banco, para que o banco, quando se vá ao banco, sejamos respeitados. E é isso que eu peço às PMEs, peço à microeconomia, mas lá está, a tributação é de facto um engarrafador desta situação. O Estado sufoca, não é cobrar, só de dizer o que é que vai cobrar. Só de dizer o que vai cobrar, é como a Niesa, né? Hoje estamos aterrorizados, há pessoas que já fecham a empresa para não receberem a Niesa. À sexta-feira, é o que dizem. As Ok. inspeções são à sexta. Portanto, temos que mudar o modelo e com profundidade, e eu estou convencido que se a Branca deixar de ser tão cutucada com tantos avisos, que até alguns parecem ditatoriais, mas naquilo que era boa função do BNA, tentar puxar pela máquina, ok? Que teve bons avisos, nós precisamos que a banca seja serena, tranquila, crescente e robusta, mas tem que sentir que precisa de nós e não nós precisamos só da banca. Obrigado. Tá bem, Mano Chica. Tem Agora, que ser, então? fala, Mano Chica. Não. Ele, no fim, quando terminou, não é só a banca que precisa de nós, não é só nós que precisamos da banca, a banca também precisa de nós. Sim. Tem que tomar E uma a- posição. E agora eu quero dar a última parte, onde ele fala outro problema, que há muitas pessoas que criaram problema nos bancos. Aquilo que tu já disseste, avançaste, deste um scoop. Não sei se já passou nos áudios que escutamos. Acho que essa parte aqui final, e depois vamos então fechar com outras conclusões, Mano Gica. Depois não há divisão. Eu quero fazer fazenda, peço o trator, peço debulhadoras, tudo isso, e deu-se. E depois o trator de esteira fica parado e eu estou a pagar amortizações, estou a pagar juros daquele financiamento. O crédito foi muito mal dado e por isso é que temos, Dr. Feijó, esse crédito mal parado, em que alguns funcionários da banca prejudicaram os seus bancos. É verdade isso. E não foi só o BPC. Portanto, o crédito, nós temos que encontrar o Estado, e o Azevedo disse, muito baixinho, acho que ele não foi suficientemente elucidativo, ele disse incentivador. O Estado tem que ser o incentivador das PMEs, porque as PMEs são, de facto, o motor da economia. Mas as PMEs não têm capacidade de fazer estudos de viabilidade,
As PMEs não têm a capacidade de gerenciar crédito global. Não podem. Têm que ter créditos volantes. E aquilo que nós pedimos à banca, e hoje mesmo na reunião com o Sr. Ministro da Indústria referimos, os bancos têm que ter quadros ligados à economia. Têm que ter quadros. Vamos deixar de ir ao banco. O banco é que precisa de nós. Vamos fazer greve, não vamos ao banco. Eles vão ficar lá com o dinheiro parado. Eles precisam de nós para sobreviver, para fazer dinheiro. Se quiserem viver só com o Estado, vivam com o Estado. Ok? Ainda sabem, porque é agradável os títulos. Porquê? Porque eu estou no campo, estou na fazenda, estou na pescaria, estou na salina, estou com o meu negócio no interior. Claro que o banco só lá vai se sentir que eu tenho histórico bancário. Está a ver, Mano Gica? Ele disse uma coisa aqui. O banco, os que têm que trabalhar no banco têm que ser pessoas que estão ligados à economia. Yeah. Mano Gica, uma vez numa das lives tu disseste, começaram a empregar no banco moças rabudas, só porque tem rabo grande, rabo As bonito. namoradas deles, Oh, tá ali, o tempo do Kim Ribeiro, eles, as pessoas até dizem, eles meteram no tempo do Kim, era isso. Agora tem o resultado. uhum, uhum. O resultado não pode ser esse. Tá vendo? E os atores deste filme, da destruição da vida da Angola, estão aí todos em vida, estão aí, para entender? Então, Manuava, Uhum. há palavras que têm significado no dicionário que não é disparate, não é ofensa. Falharam com o nosso povo. Pronto, aqui já em fase conclusiva. Eu acho, Conclusiva, Manuel, sim. que tudo aquilo que ouvimos hoje dessas pessoas que são expertos nessa matéria, que Hum. muitos, como Feijó, infelizmente a sua esperteza não se refletiu em muitas boas situações, sobretudo nessa questão da Constituição angolana, conforme nos leva e está nos dar problema. Mas é bem verdade que, Manova, o país para mudar, para que tenhamos outro paradigma, outro rumo, ou tem que haver revolução pacífica e mudar muita coisa no país, ou então vai ter que se criar mais força, mais alternativa para que o MPLA vai nas próximas eleições ou nas outras a seguir, o MPLA vai já cansado e que sabe que aqui mínimo passo o MPLA vai cair. Eu acho que é só o que se pode fazer nesse caso, mano. Ok. É só isso que se pode fazer. De facto, é importante, Mano Gica, continuarmos também a insistir na cultura democrática, mas a democracia significa também dizer o povo tomar o poder, porque o poder pertence ao povo. E o povo, só que há uma coisa, não é em desordem, o povo tem que Yeah. estar organizado. Sim, E quando o povo está organizado, o próprio povo usa os instrumentos legais, que nessa Constituição está mesmo lá também garantido. O problema é que a nossa consciência política é que está muito reduzida. A nossa gente não entende da política. São pessoas que não gostam de ler. Porque a situação está apertada. É agora que estão a procurar, então, mas como é? Então, live, querem vir assistir lives, não sei o que, não sei o que. Epá, é bom. E isto está a ser necessário para o nosso país. Ao menos o povo está a começar a despertar. Portanto, a revolução pacífica, quando o Mano Gica fala de revolução pacífica, e eu exatamente. insisto e digo, o povo tem que estar organizado na revolução pacífica. Porque se Yeah. tu não tiveres a noção, não fores organizado, não vais fazer revolução pacífica. Não, vai querer transformar aquilo numa guerra. Numa guerra. Então, numa revolução pacífica, mano, é como aquele senhor Cojo disse, o senhor José Severino, não vamos no banco. Greve contra os bancos, ninguém põe mais dinheiro no banco. Está a Fica haver com todo o dinheiro rebeldia em casa. contra eles. Vamos pôr o dinheiro em casa agora. Isso é uma revolução pacífica. Manuel, Está a ver? é o que eu digo, está a ver no parlamento. Se você estamos aqui na Itália, vê como é que eles se agarram aqui no parlamento. Os nossos deputados. Eu também
compreendo ele. Quando você não consegue escrutinar um executivo, você fica sem motivação. Você vai Uhum. ali, então, o parlamento sufoca aqueles 220 indivíduos. Tem que ser liberado porque é das ideias daqueles indivíduos que vai vir uma boa governação ou um bom esclarecimento. Aquilo é a casa das leis, mas infelizmente Hum, hum. o- a forma, os maus hábitos que estão entranhados no MPLA não gera Uhum. mudança e o sofrimento vai ser assim. Vai ser assim. Então, nós concluímos aqui a nossa análise aí com os especialistas do setor econômico, Carlos Feijó e José Severino, que é um avó da economia angolana. Ele é o presidente do AIA, Associação dos Industriais Angolanos. Ele está nessa função há mais de 30 e tal anos, ou 25 anos. Está lá há muito tempo mesmo. E pronto, ele conhece bem, estava aqui a dar aula de economia e recomendou ao governo, ao executivo. E ele disse até, mandou o emissário, o Carlos Feijó, vai lá sensibilizar os homens do executivo para virem assistir aqui o programa Expansão e outras instituições, dos quais vão assistir também o Bem-Aja. Estás a Porque no ver? Bem-Aja, yeah, Mano Gica, o Então, senhor o sabe. Kuta mandou, então vão assistir, vão ver. Vamos ver, yeah. Yeah. Então, Mano Gica, muito obrigado, boa noite para ti, bom descanso. Amanhã temos ainda coisas, depois da manhã Sim. temos outra matéria. Então, a todos vocês, manos, que nos acompanharam, muito obrigado por estarem aqui conosco. E é bom, aqui hoje todos nós aprendemos, vocês e nós aprendemos com estas pessoas que tinham o queijo e a faca na mão da nossa economia. E com isto, queremos vos saudar, dizer tchau. Nós fomos dormir e nos vemos nos próximos momentos. Tchau.